sempre que não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida. Me parece que também isso já está consagrado e não há maior polêmica nesse particular. O inciso 9 repete a redação do artigo 46, inciso 1, a linha C, da lei vigente na utilização dos retratos, os retratos de família, por aqueles que os encomendaram, não havendo a oposição da pessoa representada ou de seus herdeiros no que pertine ao direito à imagem. Então, também não vejo maiores dificuldades aqui. O mesmo no inciso 10, com relação à utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judicial ou administrativa, previsão do inciso 7 do artigo 46 da atual lei. Com isso, eu passo para um segundo plano, onde eu intitulei aqui o que muda, mas não muda substancialmente. Já falei em 6 dos 11 incisos que ficaram ao nosso encargo aqui, e são inicialmente o inciso 6, que permite a reprodução e colocação à disposição do público para inclusão em portfólio ou currículo profissional, na medida justificada para este fim, desde que aquele que pretenda divulgar as obras por tal meio seja um dos autores ou pessoa retratada. Eu quero dizer aqui que vejo com bons olhos a redação e também não vislumbro, num primeiro momento, maiores problemas na implementação desse inciso 6 na proposta do artigo 46. O inciso 7 permite a utilização de artigos e notícias selecionadas de imprensa periódica, de origem variadas, com circulação restrita a membros de associação, sindicato ou outra organização, para fins informativos e, novamente, sem o caráter de lucro ou exploração comercial, indicando-se, é claro, a origem e a autoria das obras. Aqui nós estaríamos vinculados ao direito extrapatrimonial de autor. E o inciso 11, desses 3, que eu anotei aqui como que muda um pouco, a reprodução necessária à conservação, preservação e arquivamento de qualquer obra sem finalidade comercial, desde que realizada por bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas, na medida justificada para atender aos seus fins. Eu também vejo com bons olhos, aqui está um nítido fim educacional de preservação de obras que em bibliotecas, especialmente, podem vir a se perder. Eu até anotei isso aqui, nós temos uma mestranda lá no mestrado em Memória Social e Bens Culturais do La Salle, que fez um projeto de mestrado nesse particular. Ela é bibliotecária de uma das faculdades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu creio que é da Faculdade de Biologia, e ela queria preservar as obras, muitas que já têm 50 anos, está completando 50 anos a faculdade, e na disciplina de projetos ela ficou um pouco decepcionada, ficou até um pouco decepcionada com o direito autoral, quando eu pus algumas questões lá relativas ao projeto, que ela necessariamente deveria enfrentar com relação ao direito autoral. De modo que, retornando na quarta, agora já levo um argumento a mais pela, digamos assim, manutenção do seu projeto, que ao menos é a ideia inicial da redação desse inciso 11 do artigo 46. Pois bem, chegamos então, até para usar o tempo que nos é permitido aqui, aos 2 incisos que possivelmente sejam os mais polêmicos da proposta em debate. O primeiro deles, não necessariamente na ordem de redação, o inciso 2, que permite a reprodução por qualquer meio ou processo de qualquer obra legitimamente adquirida, desde que a mesma se destine a se tornar perceptível a partir de equipamento, programa de computador ou suporte distintos daqueles para os quais a obra foi originalmente destinada, quando da sua aquisição pelo copista, e seja para seu uso privado e não comercial, e na medida justificada para o fim a se atingir. Aqui, mais uma vez, sempre levando em consideração aqueles 3 requisitos ou a regra dos 3 passos da Convenção de Berna. Esse dispositivo tem, acredito, a intenção de permitir a utilização pelos modernos meios de reprodução,
MP3, MP4, e eu também não vejo maiores problemas na implementação dessa possibilidade. E chegamos, então, ao inciso 1, que possivelmente seja o mais polêmico ou complexo da proposta, que permite a reprodução por qualquer meio ou processo de qualquer obra legitimamente adquirida, desde que feita em um só exemplar e pelo próprio copista para o uso privado e não comercial. Ou seja, a implementação ou o restabelecimento da cópia privada. É importante aqui ressaltar, também nesse particular, o que consta também aqui na exposição de motivos e, de igual sorte, no parágrafo único desse artigo 46, a intenção, aqui na exposição de motivos, diz que propomos que o Instituto da Cópia Privada possa ter, por meio de lei específica, uma remuneração compensatória no documento do Ministério da Cultura. Para isso, iniciaremos em breve um amplo debate sobre este assunto. E o parágrafo único, como devem estar vislumbrando, diz que o disposto no inciso 1 deste artigo aplicar-se-á sem prejuízo de remuneração compensatória estabelecida em lei. Eu creio que isso se deve em decorrência de discussão mais ampla na esfera governamental. Aquilo que se chama em administração pública do impacto financeiro de um projeto de lei. Quando estou falando de impacto financeiro, especialmente impacto financeiro tributário, mas outros impactos de natureza financeira. É preciso aqui referir também que essa implementação da cópia privada, no inciso 1, como já salientada, ressalvada na redação proposta, de forma diferente da reprografia comercial, que tem previsão no artigo 88A. A reprodução total ou parcial de obras literárias, realizada por meio de fotocopiadora ou processos semelhados, com finalidade comercial, deve obedecer às seguintes disposições. Então, nós temos 6 incisos que prevêem a forma de reprodução comercial, sujeita a pagamento de retribuição aos autores, os estabelecimentos comerciais, bibliotecas de pesquisa, etc., similares, oferecerão o serviço mediante o pagamento e deverão obter a autorização prévia dos autores das obras protegidas ou das associações de gestão coletiva que os representem. Esses responsáveis deverão manter o registro dessas reproduções, constando a identificação, a quantidade de páginas, etc., etc. Ou seja, constando ali de qual obra saiu, qual foi a quantidade e assim por diante. O inciso 4 desse artigo 88A, na proposta do Alô? Alô? Sim. Então, o inciso 4, só para concluir, prevê que serão feitos através de entidade de gestão coletiva para esses fins e que deverão unificar a arrecadação. Então, eu passo aqui, até para o professor Manuel me alerta aqui, que esse dispositivo, essa proposta do artigo 88A, será objeto de outro painel. Com isso, fazendo esse rápido apanhado e utilizando estritamente o tempo que nos foi disponibilizado, eu digo que, evidentemente, como falei no início, como espaço da discussão, da divergência, do que poderemos acrescentar, suprimir, alterar, eu estou concordando também nesse particular, inicialmente com a redação do inciso 1 proposto.